Mas hoje nós estamos celebrando a ceia do Senhor. Isso é um marco. Isto é algo bastante importante. Isto é algo que nós precisamos ter uma profunda reflexão quando a gente chega perto, porque é aquilo que nos faz hoje ter esperança. É que Jesus não ficou preso no madeiro, Jesus não ficou preso diante, ou na verdade, numa tumba, mas Ele está vivo e isso é a nossa esperança. Mas quando a gente pensa na esperança, quando a gente pensa no céu, a gente precisa fazer a pergunta constante: quem é digno de habitar com o Senhor? Quem é digno? Porque quando a gente pensa no céu, a gente precisa pensar sobre se nós estamos preparados para lá. Se nós fazemos a nossa vida, ela fecha no modelo proposto para estar com o Senhor. Então nós vamos pensar nisto, olhando a palavra de Deus. E aqui, uma vez mais, eu quero dar boas-vindas a Lil e a Luzeni, que casaram semana passada. Muito bem, estão aqui firme e forte. Então, Salmos número 15, e nós vamos ler os 5 versos que compõem este Salmo, de número 15, para nós pensarmos um pouco a despeito do céu e de como estar. Diz assim a palavra do Senhor, o verso 1: Senhor, quem pode ter acesso ao teu santuário? Quem pode permanecer em teu santo monte? Quem leva uma vida íntegra e pratica a justiça, quem de coração fala a verdade, quem não difama os outros, não prejudica o próximo, nem fala mal dos amigos, quem despreza os que têm conduta reprovável e honra os que temem o Senhor, e cumpre suas promessas, mesmo quando é prejudicado. Quem empresta dinheiro sem visar lucro e não aceita suborno para mentir sobre o inocente. Quem age assim jamais será abalado. Deus, obrigado pela tua palavra, e nesta manhã que nós celebramos a ceia do Senhor, nós rogamos que o Senhor nos desperte a esta reflexão, a pensarmos a nossa condição diante do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Meu irmão, que perfeito, que lindo, a palavra de Deus é perfeita. E eu costumo dizer, sem demagogia nenhuma, a palavra de Deus, para todas as situações da nossa vida, ela tem uma resposta. Para tudo que você imaginar que possa estar acontecendo contigo, enquanto cristão, tudo, a palavra de Deus tem uma resposta. É por isso que nós precisamos meditar nela de dia e de noite. É por isso que nós precisamos amá-la. Então vamos pensar um pouco em torno de Salmos que nós acabamos de ler. Esse é um salmo escrito por Davi. E no coração desse salmo, nós encontramos uma mensagem intemporal. Uma mensagem que transcende todas as eras. Uma mensagem que precisa nos desafiar a olhar para nós sem paixão. Uma mensagem que nos desafia, enquanto cristão, neste tempo, nesta era. A verdadeira proximidade com Deus. O que Davi diz para nós é que a verdadeira proximidade com Deus não é forjada apenas no momento da adoração pública, no culto público. A verdadeira proximidade, relacionamento, intimidade com Deus não é forjado aqui, no culto de domingo, mas é forjado na maneira como nós vivemos nossos dias, nossa vida diariamente.
nossas escolhas, nossas opções, nossos relacionamentos, nossas conversas. Pois é isso que forja a nossa proximidade com Cristo. O salmista nos convida, meus irmãos, neste salmo, a refletir sobre a nossa conduta moral e integridade. E o questionamento, ele faz um questionamento sobre a nossa fé e sobre a nossa prática espiritual. Quem entrará no santuário do Senhor? Quem poderá estar na presença do Senhor? O Salmo 15 é uma meditação, ainda que seja poética, mas ela busca definir a qualidade de quem é digno de habitar na presença de Deus. E a pergunta fundamental é essa, o verso 1: Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem há de morar no teu santo monte? Isso precisa nos levar a alguns questionamentos. Você precisa se perguntar: você está pronto para entrar no santuário do Senhor? Você está pronto para habitar e morar com o Senhor? Ou ainda, falta em nós qualidades necessárias para entrar no céu? E nós vamos ver o salmista descrevendo essas qualidades. Sabe, nós precisamos viver, irmãos, hoje, de maneira tal que não venhamos a nos decepcionar em torno da nossa expectativa e anseio de morar no céu. Você pode dizer para mim: pastor, traduz isso agora que você falou. Eu vou traduzir. Nós precisamos viver de tal forma que não somos, ou que não seremos pegos de surpresa no final, achando que estamos indo para um lugar e acordar no outro lugar. É isso que o salmista está nos convidar a pensar um pouco. Sabe, em um mundo como esse que nós vivemos, cada vez mais complexos, em que nuance do certo e do errado está turvo em olhar de tanta gente, porque hoje as pessoas fazem o oposto daquilo que Isaías diz. Mas Isaías diz muito claro: ai daquele que diz bom ao que não é e diz mal ao que é o bom. Ai daqueles que diz que é bem ao que não é e diz que não é bem aquilo que é. Sabe, nós precisamos entender o Salmo de número 15 que nós acabamos de ler como um farol para nos guiar, um farol que vai nos apontar para uma importância de valores sólidos na nossa caminhada com Deus, como a honestidade, justiça, como a manutenção da nossa palavra. O salmista, ele está simplesmente nos lembrando que a verdadeira qualidade de quem habita com Deus não é riqueza, não é status, não é poder, mas são atos de bondade, de justiça, de integridade, de fidelidade, de resposta respeitosa e mútua. O salmista está nos desafiando, irmãos. Por isso essa palavra é intemporal, porque ela se aplicou ao tempo dele, mas aplica a nós também, pois é a palavra de Deus. E o desafio é que nós reflitamos sobre os nossos próprios caminhos para com Deus, sobre o nosso caminhar para com Deus. E Ele está nos encorajando a viver de forma tal que nos permita estar no Monte Santo do Senhor. Não apenas de palavras e de rituais. Nós precisamos servir ao Senhor através de uma vida em harmonia com seus ensinamentos. A Bíblia diz que a nós cabe sim, sim e não, não. O que passar disso vem do maligno. O que Deus espera de nós é que a nossa vida esteja em harmonia com estes preceitos. Nós vivemos em um tempo, irmãos, de rápidas mudanças, em todas as áreas, quer sejam tecnológicas, quer seja moral, ética, tudo. Ontem, para o mundo sem Deus, verdades
absolutas ontem, hoje já são relativas. Ontem aquilo que era dado como certo, hoje já não é. São mudanças em que nós estamos vivendo neste mundo. É por isso que nós temos esse salmo como um guia moral, para nos ajudar em direção a uma vida de integridade e de fé que representa Jesus. A pior coisa para um cristão é alguém chegar para ele e perguntar: mas você é mesmo cristão? Por causa da sua vida, por causa da sua conduta, por causa da sua postura. O Salmo de número 15 não é simplesmente uma passagem bíblica para nós lermos. O Salmo de número 15 é um convite para uma jornada de autoexame. E quando nós vivermos nesse autoexame, nós vamos provar uma transformação profunda, incentivando-nos a ser pessoas cujas vidas são espelho do nosso compromisso com verdade, com justiça e com amor. Sabe, meus irmãos, este salmo é um poderoso lembrete de que a santidade é alcançada não apenas no momento de oração. A santidade é alcançada pelas nossas escolhas diárias. Como nós a fazemos? A maneira com que nós tratamos os outros, a maneira com que nós tratamos Deus. E eu quero extrair nesta manhã algumas lições para nós aqui. Lições que eu vejo como essenciais, indispensáveis, se o nosso objetivo é estar com o Senhor, é morar no seu santuário. Se o nosso objetivo é agradá-lo, nós precisamos fazer alguns alinhamentos nesta manhã, pois nós haveremos de celebrar a ceia do Senhor. E nós precisamos estar alinhados com o propósito da ceia do Senhor. Então, olhe comigo o Salmo de número 15. A pergunta, ela já está posta. A pergunta já está posta no verso 1. Quem vai entrar? Quem vai ter acesso? Quem vai permanecer? Está posta. Agora vem a resposta. Quem? Primeiro, quem vive com integridade e pratica a justiça. O verso 2 diz assim: quem leva uma vida íntegra e pratica a justiça. Meu irmão, primeiramente, o salmista, ele diz que a primeira postura de quem estará com o Senhor, permanecerá com o Senhor, leva uma vida íntegra e pratica a justiça. Aí você pode perguntar: pastor, o que é uma vida íntegra? E eu posso te dizer, uma vida íntegra significa viver de acordo com os padrões de Deus, não apenas exteriormente, mas no coração, não apenas para cego ver, mas numa transformação autêntica. Viver uma vida íntegra, meu irmão, conforme o salmista nos sugere, requer de nós autenticidade, honestidade, mesmo quando a pressão para criar uma imagem idealizada é muito forte. Sabe que por vezes nós estamos num mundo que infelizmente preferem aparência do que essência. Mas nós que somos cristãos não vivemos por aparência, mas por essência. A viver integridade, uma vida íntegra, é viver a essência. É viver aquilo que nós pregamos. É viver aquilo que nós cremos. É não negociar princípios. É não negociar com nada nem ninguém que ofende a palavra do Senhor, os preceitos do Senhor. Viver íntegro. Mas ele continua dizendo, além de viver íntegro, pratica a justiça. E algo bastante sério aqui. Praticar a justiça vai muito além de evitar o mal. Tem gente que diz, não me envolvo para evitar o mal. Tem gente que, sabendo que é mentira, diz, não vou falar nada, vou ficar na minha para evitar o mal. Só que viver justiça é viver ativamente fazendo o bem. Buscar a justiça para os outros, para os opressores, para os oprimidos. Fazer ou praticar a justiça
É dizer sim quando sim é chamado a dizer, e dizer não quando não é chamado a dizer. Viver com justiça, meu irmão, é se envolver na causa dos oprimidos, é ser justos em nossas relações, em nossos relacionamentos com as pessoas, é evitar participar de todo e qualquer sistema e prática que prejudicam ou que causam injustiça no outro. Praticar a justiça. A nossa fé não é apenas evitar a justiça ou evitar o pecado, mas manifestar o bem, ou seja, manifestar o amor, a justiça de Deus em cada ação nossa. O salmista está nos exortando a uma vida íntegra e praticar a justiça. Isso precisa refletir em nossa honestidade ética, tanto na vida pessoal, espiritual, como na profissional. Repara que a integridade é fundamental neste Salmo de número 15. Ser íntegro significa ser honesto. Ser íntegro significa ser transparente. Não há joguinhos. É transparente, é ser coerente com a palavra de Deus em toda a área da sua vida. Ser íntegro é alinhar nossas ações com a nossa crença, mesmo quando ninguém está olhando. É nos alinhar, mesmo quando não tem ninguém olhando. Segundo ensinamento que o salmista nos dá, na parte B do versículo 2, ou do verso 12 ainda, seja verdadeiro, mantenha a sua palavra. Ah, você achou, né? Muito bem, você tem que olhar minhas mensagens. Olha só, verso 2 diz, mantenha a palavra, seja verdadeiro. Ele diz, de quem de coração fala a verdade. Salmista é muito intencional, porque ele sabe que tem muita gente que fala só de boca para fora, não tem nenhum compromisso de coração naquilo que fala, e ele está repreendendo essa postura no meio da igreja de Jesus. No meio da igreja de Jesus, você precisa ser verdadeiro, falar a verdade, custe o que custar. Na igreja que vai e quer ver o Senhor, verdade não é negociável, é somente verdade, nada menos e nada mais do que a verdade. Salmista, ele está dizendo para nós, na verdade é um desafio muito grande para nosso tempo, esse tempo da fake news, esse tempo de mentira deslavada, esse tempo em que a verdade é relativa. Salmista está nos desafiando, meus irmãos, a nos comprometer com a verdade, e isso exige de nós discernimento para buscar a vontade de Deus e depender dele. E além do mais, ele está nos chamando a ser pessoas de coragem, pessoas que falam contra a mentira, pessoas que são protestantes. Meu irmão, a raiz da nossa fé é protestantismo. Muito bem, a palavra saiu. Nós precisamos protestar contra o pecado, contra o mal. Meu irmão, a mentira não pode ter vez no nosso meio. Você precisa ser transparente. Você precisa ser transparente. Mesmo num tempo em que ser transparente é impopular. Mas Deus não nos chamou para ser popular. Aleluia. Deus nos chamou para ser filho. Deus nos chamou para ser discípulo. Deus nos chamou para ser verdadeiros. Você pode dizer amém? É isso que Deus nos chamou para ser. Não é popular. Não é ser reconhecido pelos homens e ser simplesmente negligente diante de Deus. Manter a nossa palavra, mesmo quando é difícil. Isso é um princípio chave do Salmo. Mesmo quando é difícil. Falar a verdade. Isso significa ser confiável e manter os nossos compromissos. Meu irmão, não há nada mais prazeroso de você estar perto de alguém que só fala a verdade. Ainda que você não queira ouvir. Mas fala a verdade. Porque quando você fala a verdade, você é confiável, as pessoas confiam em você. Mas quando pessoas pegam você na mentira, meu irmão, você é simplesmente tolerável. Mas ninguém confia mais em você.
porque já pegou você na mentira. Nós que somos cristãos, que queremos habitar com Jesus, isso não pode ser uma escola no nosso meio. Imagina, celebrando o corpo de Cristo e entranhado em mentiras. Nós não estamos discernindo o corpo de Cristo. Meu irmão, falar a verdade, nesse mundo em que nós estamos, onde promessas são facilmente aceitas e quebradas, este verso nos chama a ser pessoas de palavra, pessoas que honram seu compromisso. Aquele que habita com o Senhor não mente nem por brincadeira. Sabe aquela mentirinha que você dá e fala assim: eu estou brincando. A gente precisa evitar essas coisas, porque nós somos chamados para falar a verdade em todo o tempo. Meu irmão, para o que o salmista fala, ele diz assim, fala a verdade no coração. O coração não é, ele aqui não está fazendo referência ao órgão que nós temos aqui, que bombeia sangue. Não, o coração ele está falando da nossa essência, do nosso ser. Ele está dizendo, o que você produz, seja verdadeiro. Seja verdadeiro. Se você não gosta, diz que não gosta. Se você gosta, diz que gosta. Se você não gosta, não precisa dizer que gosta só para agradar o outro, porque você estaria mentindo diante do Senhor. Quando eu me casei e levei a minha esposa para a minha terra, eu fiquei meio apreensivo, porque lá nós temos alguns costumes culinários assim bem fortes para vocês aqui do Brasil. E eu falei, meu Deus do céu, se ela vê algumas coisas assim, talvez ela vai ficar meio constrangida. Mas aí, irmãos, eu nem vou falar o que ela viu aqui, porque o Rubens está gravando esse negócio. Quando ela abriu lá a nossa geladeira, ela viu um negócio fantástico. E ela falou, meu Deus do céu. A gente come uns búzios, que é do mato, um negócio fantástico. É como se fosse uma lesma, mas é muito boa, muito gostosa. E eu vou levar a Diane lá própria, para ver se a Madinha, ela experimenta essas... E aí eu pensei que ela ia ficar meio apavorada, talvez ia comer só para me agradar, porque estava sendo noivada, né? Mas não, ela gostou mesmo. Porque é uma delícia. Mas então ela não me enrolou, ela falou a verdade, estou gostando. Por vezes a gente, quando quer agradar o outro, por ele fala, não, eu vou comer pouquinho, mas não está... Meu irmão, sai fora disso. Seja verdadeiro em qualquer momento. Porque quando você é verdadeiro, eu já chego na casa das pessoas, os irmãos são uma bênção. Esses dias, nessa semana, eu estou visitando muitas povos, e eu vou abrir um precedente aqui, na pregação, que eu comecei a fazer algo que eu vou continuar fazendo com a ajuda de Deus, não vou avisar nem dia nem hora, mas eu estarei passando em trabalho de todo mundo aqui. Eu já comecei com os 12 aqui. Vou estar visitando o trabalho das pessoas, procurar saber o que as pessoas estão fazendo lá, orando pelas pessoas. As pessoas não, as ovelhas de Jesus que Ele me deu para cuidar. Vou fazer isso. Então você vigia. Eu vou ser como Jesus, não vou te avisar nem a hora nem o dia. Quando você vem, eu cheguei, vim te visitar. Como está? E aí a pessoa já sabe e fala assim, pastor, tem um café sem açúcar. Eu falei, esse mesmo que é bom. Agora com açúcar eu não gosto não, mas eu tomo. Mas eu já disse que eu não gosto. A gente não pode mentir. Palavra significa, meu irmão, falar no coração significa mais do que não mentir. Falar a verdade no coração significa ser pessoas genuínas, sinceras, autênticas em suas relações. Pessoas veem em você, logo já sabe quem é você. Falar a verdade em uma sociedade como a nossa, em que infelizmente as pessoas se importam muito menos com realidade e mais com a aparência, nós precisamos ser uma resposta, um modelo para essa sociedade, dizendo para elas quem nós somos, para onde nós estamos indo, quem é o nosso Senhor, quem é o nosso sustentador.
Nós precisamos dizer isso com a nossa forma, a nossa postura. Nós somos chamados a ser pessoas íntegras e verdadeiras, que vivem e falam a partir de um coração puro, lavado e remido pelo Senhor. Falar a verdade do coração nos encoraja a sermos pessoas, meus irmãos, dignas de confianças e interação com todos. Falar a verdade do coração é um antídoto contra a falsidade e duplicidade. Falar a verdade no coração. O salmista, com muita intenção, ele quer que a igreja do Senhor seja transparente e honesta. Por isso ele disse: fala a verdade no coração, não só de boca, mas de coração. Max Lucado, um pregador evangélico norte-americano, escritor, ele diz assim: manter a palavra é um reflexo direto do caráter de Deus em nós. Quando cumprimos nossa promessa, refletimos a fidelidade e a confiabilidade de Deus. Meu irmão, que sério isso. Que sério isso. Porque você, enquanto filho de Deus, discípulo de Jesus, se você não cumpre palavra, não cumpre promessa, você está sendo infiel para com Deus, mas para com quem você está mentindo? E aí? Onde nós vamos estar? E aí? Porque você está representando Deus, você está representando Jesus. Só que Jesus não mente. E a Bíblia diz que quem é pai da mentira é Satanás. Agora, se você vive mentindo, se não é fiel, você está sendo desaprovado tanto por Deus, quanto pelas pessoas que estão perto de você. E quer saber de uma coisa? As pessoas sabem quando a gente não está falando verdade. Você pode até achar que está passando, mas as pessoas sabem. Então, meu irmão, vamos viver a verdade. Terceira lição, vamos correr. Muita coisa para falar, mas vamos correr. Terceira lição, verso 3 até o verso 5. Desenvolva relacionamentos saudáveis. Repara agora a marca que o salmista vai simplesmente colocar a nós para ser a marca que nós vamos desenvolver os nossos relacionamentos. Ele começa dizendo: quem não difama os outros, não prejudica o próximo, nem fala mal dos amigos. Quem despreza os que têm conduta reprovável e honra os que temem ao Senhor, e cumpre suas promessas mesmo quando é prejudicado. Quem empresta dinheiro sem visar lucro e não aceita suborno para mentir sobre inocente. Meu irmão, olha só o traçado para um relacionamento saudável. Se eu e você nos pegamos agora em algumas desta falta, não precisa entrar em desespero. Pode se arrepender hoje e orar. O Senhor vai perdoar. E agora vai e não peque mais. Então repara, o Salmo sugere para nós uma cautela. Uma cautela em relação à companhia que nós escolhemos. A pessoa que nós escolhemos para estar perto de nós, nós precisamos ter cautela. Pessoas que vivem nesse contexto que eu acabei de ler, não são pessoas para estar perto de nós, enquanto filhos de Deus. O que o salmista está aqui dizendo, ele está nos incentivando a fazer escolha de quem se relaciona contigo, a cultivar relacionamentos que te levam e que te inspiram a estar mais perto de Deus, e não o contrário. Pessoas que não te levam para perto de Deus, eu vou te falar uma coisa: cuidado com esse tipo de gente, porque se eles não te levam para perto de Deus, eles te levam para perto de outra pessoa. É porque não tem meio termo, ou você está com Deus ou você não está com Deus. Então, se os seus relacionamentos não te impulsionam a estar perto de Deus, a honrar o Senhor, você precisa pensar. Nós precisamos pensar. Pare para pensar comigo agora, pouquinha coisa. Deus, Ele não arrancou de nós com a salvação a nossa condição cognitiva, nem de pensamento, nem psicológica, nem psíquica, nem nada. Deus não arrancou nada disso. Até porque Ele é que nos deu tudo isso.
Só que quando, por exemplo, João Batista diz que ele cresça e eu diminua, não é sinônimo de ser desprovido de toda a capacidade de pensar. É simplesmente que prioridades precisam ser agora estabelecidas. E o que o salmista está dizendo para nós, estabeleça bem as suas prioridades quanto às pessoas que você escolhe para estar perto de você. Porque você vai para o céu. Você está caminhando para... Se isso é seu desejo, você precisa ter cuidado. Por quê, meu irmão? O meio pode nos corromper. Quando você fica perto demais de alguém que conta mentira, você vai contar mais cedo ou mais tarde. Quando você está perto demais de pessoas que mentem, mais cedo ou mais tarde vai mentir. Quando você está perto demais de pessoas que são falsas, mais cedo ou mais tarde vai ser. Quando você está perto demais das pessoas que estão aqui, olha só, que falam mal do amigo, mais cedo ou mais tarde você vai fazer. Quando você está perto de pessoas que falam e têm a conduta reprovável diante de Deus, mais cedo ou mais tarde você vai reproduzir isto. É por isso que o salmista está dizendo para nós, tomem cuidado. Tomem cuidado. É uma instrução muito clara. Como nós devemos viver em comunhão, em comunidade. E implica não difamar, não falar mal, não aceitar suborno contra inocente. Ele começa a dizer no verso 3, evite fofoca e calúnias. O salmista está nos advertindo contra falar. Quando a gente não sabe, não tem conhecimento de causa. Fofoca é isso, irmão. É você não tem conhecimento de causa e está espalhando as coisas. Ele está dizendo, para com isso. Nós somos usados ou chamados a usar palavras que edificam o outro, que fortalecem o outro. Sabe, a Bíblia diz que é bom que sejamos 12 e não um. Agora, por que ele fala isso? Porque quando um estiver caído, o outro faz o quê? Levanta, edifica, encoraja para caminhar. Então na nossa boca só pode sair o que vai edificar o outro, meu irmão. Não para destruir, até porque diz o sábio que a língua, o poder da vida e da morte está na língua. Da mesma forma que Tiago vai dizer que a língua é pequenininha, mas ela é feroz no seu veneno. Então nós precisamos tomar cuidado no que a gente está produzindo de fala. Resista à tentação de falar e de espalhar fofoca, espalhar informações que prejudicam. Certa vez, um mestre, falando sobre a fofoca para o seu aluno, falou para ele, olha, pega uma folha de papel, ou uma folha de jornal, pica ela bem alto, pica ela, corta essa folha de papel. Agora vai ali no monte, sobe com essa folha, ou com esses picados de papel. Você subiu, agora joga ela com toda a força que você tiver. Jogou. Agora vai e cata todo o pedacinho de papel e venha reconstruir o jornal novamente. Ele falou, é impossível. O mestre falou, é exatamente isso que acontece quando você fofoca e espalha as inverdades. Você espalha a vida dos outros que jamais vão reconstruir por causa da sua língua. É muito sério. É por isso que Deus condena. É por isso que no céu não entrará aqueles que são fofoqueiros. Porque estraga a vida das pessoas. Arrebenta com o caráter e com a postura das pessoas. Nós precisamos ver. Agora ele continua dizendo aqui no 3, nós precisamos de pessoas que sejam benévolas, pessoas do bem, pessoas que antes de falar procuram ter certeza, pessoas que vão para a fonte de informação para buscar verdade. Não sai falando porque ouviu na televisão, não sai falando porque ouviu na rua. Pessoas do bem. Por vezes nós temos muito essa expressão, né? O homem do bem, a mulher do bem, né? A gente gosta de usar isso. As pessoas do bem, pois é, pessoas do bem. A Bíblia fala delas. São pessoas que não saem falando sem ter certeza do que está falando. E outra, não sai falando sem ter a permissão de falar. Por vezes a gente, não, eu estou me preocupando com ele, mas ele te permitiu falar? Se não te permitiu falar, é só você e ele.
Nesses dias eu falei com alguém, uma irmã me contou um testemunho tão lindo do que aconteceu com ela nesses dias, e eu falei para ela, olha, se eu me lembrar, já estou te falando, hein? Se eu me lembrar, eu vou falar na minha pregação. Já estou te avisando. E ela falou, não, pode falar. Irmão, mas a gente precisa ter autorização das pessoas para falarem acerca da vida das pessoas. O que Deus nos mandou fazer acerca das pessoas é encorajá-las. Não falar para os outros. Se eu tenho uma necessidade, você precisa me encorajar. Não chegar para a Thalita e falar, você viu, o pastor está com uma necessidade, hein? Não. Chega-me a mim e diz, meu irmão, o que eu posso te ajudar? Como é que eu posso te ajudar? Eu estou orando por ti. Ele continua dizendo, seja criterioso, a parte A do verso 4. Despreza os que têm condutas reprováveis. Minha avó, que já partiu, ela sempre tinha um desejo para os netos. Cuidado com a amizade, porque o amigo amarra amigo e amigo mata amigo. Que diga José e os seus irmãos. Então, o que o salmista está dizendo assim, ei, presta atenção a quem você está dando muito seus ouvidos. São pessoas com conduta reprovável, conduta que Deus não subscreve, que a palavra não orienta. Pois é, você precisa tomar cuidado com essas pessoas. Essas pessoas não podem ser seu padrão. Eu fico preocupado quando o crente diz, eu só tenho meus melhores amigos do mundo. Eu fico um pouquinho preocupado com isso. Porque se você que é o padrão, Roger, fica difícil. Nós precisamos rever nossas formas de lidar com a vida cristã. Irmãos, a Bíblia aqui, o salmista nos encoraja a fazer o quê? A honrar aqueles que temem a Deus. Aqueles que temem a Deus é que precisa ser nosso padrão, nossos melhores amigos, aqueles que temem a Deus, porque vão viver segundo os preceitos do Senhor. Mas o salmista continua dizendo, seja confiável, no verso 4, a parte B. Não se retrata, mesmo que saia prejudicado, mas assume a verdade. As pessoas não falam verdade em conveniência, não. Elas são verdadeiras ainda que sofram. Os apóstolos foram verdadeiros e sofreram. Os irmãos da igreja primitiva foram verdadeiros e sofreram até a morte. Uns com mortes mais cruéis do que os outros, mas não negaram a verdade. E hoje, no nosso tempo, nós estamos precisando de uma igreja assim também, que viva a verdade, custe o que custar, que não negocie a verdade do Senhor. O que é errado, é errado, o que é certo, é certo. Se quiser, faça o que quiser, porque o homem só pode matar o meu corpo, mas Deus, Ele pode me levar para o céu. E por que eu vou temer o homem? Por que eu vou temer o homem? 5, ele fala sobre honestidade. Honestidade, porque em virtude de honestidade, meu irmão, eu costumo dizer que é a virtude mais excelente de um homem. A virtude mais excelente, a rainha das virtudes que um homem pode ter é honestidade. Ser honesto com ele mesmo, com Deus e com as pessoas. Porque na honestidade, meu irmão, surge a integridade. Floreia a integridade. É por isso que o salmista diz para nós sermos honestos, íntegros. E no final ele fala sobre resistência à ganância e corrupção. No 5 ele diz o quê? Não empresta dinheiro com juros. Não empresta dinheiro com juros. Talvez, se você for igual a mim, que não tem dinheiro nem para emprestar, mas ele não está falando só de dinheiro, não. A gente pode fazer um bocado de coisa, tipo convidar alguém para tomar um café, na expectativa de eles te convidar também. Fazer alguma coisa, esperando o outro que te faça. Isso não é postura de cristão. Nós precisamos fazer independentemente de quem. Ele fala sobre a ganância, ele fala sobre a corrupção. Não aceitar suborno. E por vezes a gente pensa que ele está falando só de dinheiro. Não, de tudo.
De tudo a nossa vida que a despeito dos outros nós nos damos bem. Tudo ele está falando. Pisar os outros para nos dar bem. Mentir a despeito do outro para sermos aceitos. Tudo isso não é postura de quem quer ver Jesus. Em um ambiente como o nosso, onde o sucesso material muitas vezes é priorizado, escolher a justiça e a fidelidade requer uma firme resistência à tentação de não buscar os nossos ganhos pessoais à custa dos outros. Sabe, meus irmãos, o salmista termina dizendo algo bastante sério aqui no ponto C do verso 5. Quem age assim, ou seja, quem age assim, quem faz o que, irmãos? Ele diz assim, quem leva uma vida íntegra e pratica a justiça, quem de coração fala a verdade, quem não difama os outros, não prejudica o próximo, não fala mal de amigo, despreza o que desonra a Deus, honra o que teme ao Senhor e cumpre a sua promessa, mesmo que saia prejudicado, que não empresta dinheiro visando lucro e nem aceita suborno para mentir, quem age assim não será abalado. Repara, quem age assim, meus irmãos, é uma pessoa constante na fé, é uma pessoa que verá o Senhor, é uma pessoa que estará no santuário do Senhor. Por isso, examinemos-nos a nós mesmos, à luz desses valores que são eternos, pois o salmista está nos encorajando a viver de uma maneira que a nossa fé ela seja íntegra. Se nós buscarmos sinceramente a Jesus Cristo, Ele nos dará o Espírito Santo de forma abundante, a fim de transformar a nossa vida, perdoando os nossos pecados e nos levando à integridade e à perfeição. Só quando nós nos entregarmos verdadeiramente ao Senhor. Ele diz que deste modo jamais seremos abalados. Meu irmão, ainda que a terra se estremece e os montes se abalem nos cheios dos mares, nós que amamos o Senhor não seremos abalados. E repara que o salmista fala de situações caóticas, terra tremer, mar se transpor. Meu irmão, é um caos. Mas ele diz, se nós seguirmos, não seremos abalados. Praticar os princípios de Salmos 51, ou do Salmos 15, pode nos aspirar, ou se nós praticarmos, nós podemos aspirar a uma vida que não apenas honra a Deus, mas também enriquece o meio em que nós estamos. Porque o propósito de Deus para nós é que nós sejamos farol, que nós sejamos resposta, que nós venhamos a ser modelo. Quando a gente agrada a Deus, automaticamente nos tornamos modelo. Que eu e você saiamos da sombra das nossas ações e atitudes que Deus não subscreve e caiamos na luz do Salmo 15 e vivamos de uma forma tal que o nosso testemunho seja um testemunho de transformação. 4 aplicações para você e aí eu termino. Primeiro, examine a sua vida antes de participar disso aqui. Mas examina sem paixão sobre você mesmo. Seja honesto com você. Você sabe o que você faz. Eu sei o que eu faço. Sejamos honestos conosco e coloquemos diante do Senhor. Segundo, confesse pecado e abandone-os. Terceiro, esforce-se em Cristo para se apresentar aprovado diante de Jesus. Todos nós haveremos de estar diante dele. Uns para aprovação, outros para reprovação. Então, certifique-se que você está do lado da aprovação. 4 e último, urgentemente, nós precisamos de a comunhão com Deus. Porque se perdermos a comunhão com Deus, nós
perdemos tudo. Tudo, tudo, tudo. Porque o que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Paulo disse: pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês.